O transporte ativo é realizado com gasto de energia, através do movimento das substâncias e íons que vão ao encontro do gradiente de concentração. Isso quer dizer que essa movimentação sempre ocorre do meio hipotônico, os quais estão menos concentrados, para o meio hipertônico, onde estão mais concentrados. E assim como na difusão facilitada, essa movimentação só é possível pela existência de proteínas carreadoras, que aqui são denominadas bombas, sendo que a bomba de sódio e potássio é o exemplo mais conhecido de transporte ativo. A bomba de sódio e potássio é um mecanismo que troca íons do meio intracelular para o meio extracelular, e vice-versa, ocorrendo da seguinte forma. No interior da membrana, 3 íons de sódio e um ATP se ligarão à proteína carreadora. Feita as ligações, o ATP será hidrolisado, ou seja, ele passará por uma quebra pela água, levando à fosforilação da bomba e à liberação de um ADP. Após isto, os íons de sódio serão expostos ao exterior da membrana, sendo liberados logo depois. Em seguida, 2 íons de potássio extracelulares se ligarão à bomba, e então o fósforo ligado à bomba se soltará, e os íons de potássio serão liberados no interior da célula. Após esse ciclo, a bomba estará apta para realizar tudo novamente. A membrana plasmática ela é constituída por uma bicamada fosfolipídica. Esses fosfolipídios têm uma dupla afinidade com a água, denominada amfipatia. Ou seja, uma parte da molécula é hidrofílica, tem boa afinidade com a água, se dá bem com ela, outra parte é hidrofóbica, tem medo dela, que é o caso dos glicolipídios, colesterol e fosfolipídios. Os meios intra e extracelulares são compostos por água. A característica anfipática da membrana impede o trânsito da maior parte das substâncias. Assim, as substâncias que não conseguem passar por meio dos lipídios precisam de uma alternativa para poder adentrar o interior das células. Então surge a difusão facilitada. A difusão facilitada, ela é um transporte passivo em que uma proteína facilita a entrada da água e das substâncias dissolvidas nela. Essa proteína facilitadora, essa proteína carregadora ou transmembrana, ela vai de uma ponta a outra na camada lipídica. Essa proteína regula a entrada e a saída dessas substâncias. A difusão facilitada é um transporte passivo porque não tem gasto energético, porque é a favor do gradiente de concentração. Ou seja, a quantidade de água e das substâncias no meio extracelular é muito maior do que no intracelular. Dessa forma, não há resistência para ser realizada. A difusão simples é um tipo de transporte passivo de um soluto através da membrana a fim de estabelecer a isotonia, alcançando a mesma concentração, pois o movimento é a favor de um gradiente de concentração. Difusão é um processo físico em que substâncias são transportadas de uma região mais concentrada para outra menos concentrada, de maneira aleatória e espontânea. Esse processo pode ser observado, por exemplo, ao se colocar um corante em um copo com água. Com o tempo, o corante espalha-se de maneira homogênea, deixando toda a água com a mesma quantidade de soluto. Na difusão simples, as substâncias entram e saem da célula por meio da membrana apenas pela força do gradiente de concentração. A velocidade do processo depende do tamanho das moléculas a serem transportadas e da solubilidade delas em lipídios. Quanto mais lipossolúvel uma molécula for, mais rápida será a sua penetração. Entre as substâncias que entram na célula por difusão simples, podemos citar o O2, CO2, ácido graxo e hormônios esteroides. Osmose é o processo em que o solvente move-se sem gasto de energia pela célula do meio menos concentrado para o mais concentrado, através de uma membrana. Quando a célula animal, por exemplo, encontra-se em uma solução isotônica, significa que ela está em total equilíbrio com o meio intracelular e extracelular, ou seja, a água ou o solvente flui perfeitamente entre a membrana plasmática na mesma proporção. Já na solução hipotônica,
significa que a concentração de solvente no meio intracelular é maior do que no meio extracelular, ocasionando a lise, o rompimento da membrana. Já quando a célula ela é colocada no meio hipertônico, uma solução que apresenta concentração maior no meio extracelular do que no intracelular, essa célula ela começa a murchar. A osmose pode ser observada no nosso dia a dia, quando colocamos, por exemplo, sal na salada, fazendo com que os vegetais ali presentes percam água por osmose para o meio externo, mais concentrado, e, consequentemente, eles murcham. Endocitose é um processo que ocorre nas células e tem por objetivo trazer para o interior dessa estrutura substâncias por meio da invaginação da membrana plasmática. Essas invaginações nada mais são do que dobras na própria membrana para o interior da célula. A endocitose ocorre tanto em organismos multicelulares como em seres unicelulares. Nos unicelulares, como protozoários, a endocitose é fundamental para garantir a nutrição dessas células. Sendo assim, a endocitose nesses organismos funciona como a principal forma de obter alimento. Em organismos multicelulares, por sua vez, a endocitose tem um papel um pouco diferenciado. Em nós, humanos, por exemplo, que possuímos uma digestão extracelular, as células não funcionam garantindo nossa nutrição. Nesse caso, a endocitose tem papel primordial na defesa. Esse é o caso dos glóbulos brancos do nosso corpo, que captam partículas e organismos invasores. Fagocitose, pinocitose e endocitose mediada por receptor. São 3 modalidades das divisões da endocitose. Podemos classificar então a endocitose nesses 3 tipos. Fagocitose é o primeiro. Nesse processo de endocitose, que acontece apenas em células móveis, ocorre a emissão de pseudópodes, que são prolongamentos do citoplasma, que capturam partículas maiores, como micro-organismos. Na fagocitose, forma-se uma vesícula chamada de fagossomo, que possui um diâmetro de 250 nanômetros. A pinocitose, do grego, vem de beber. A célula apresenta a capacidade de ingerir fluidos e algumas moléculas nesses fluidos. A pinocitose pode ou não ser seletiva, ou seja, pode capturar fluidos específicos ou capturar qualquer produto do meio externo. Nesse tipo de endocitose, formam-se vacúolos de diâmetros menores do que o anterior. Endocitose mediada por receptor é a terceira modalidade. Ocorre a captura de macromoléculas em virtude da presença de receptores nas membranas. Nas membranas existem áreas específicas, denominadas de fossetas cobertas, que possuem receptores. Na região voltada para o citoplasma, há também uma variedade de proteínas, principalmente clatrina. As fossetas formam as chamadas vesículas cobertas, que entram no citoplasma e fundem-se com os endossomos. A clatrina solta-se da vesícula e é reutilizada, assim como os receptores. Exocitose. A membrana plasmática é uma estrutura que está relacionada com o controle do que entra e do que sai da célula. Algumas substâncias entram e saem da célula por difusão, outras por transporte ativo, e algumas necessitam de modificações na membrana plasmática. Esse processo, então, é conhecido por exocitose. A exocitose garante que a célula expulse do seu interior algumas substâncias, que podem ser resíduos provenientes do processo de digestão intracelular ou ainda substâncias por ela mesma produzida. Entre as substâncias produzidas pela célula, podemos destacar hormônio e neurotransmissores. Essas macromoléculas geralmente são produzidas no retículo endoplasmático, sofrem modificações no complexo de Golgi e são presas em vesículas e enviadas, então, em sentido à membrana. Funde-se com uma membrana e são liberadas para o meio externo em forma de secreção celular.